Olá! Hoje vamos explorar um dos fenômenos mais extremos de todo o cosmos, os quasares. Para começar, vamos direto ao que interessa. Quasares são, sem rodeios, os maiores emissores de energia que a gente conhece no universo. É isso mesmo, simplesmente nada chega perto da potência deles. Mas como foi que descobrimos esses gigantes de energia? Bom, a história toda começa com um grande mistério, um verdadeiro quebra-cabeça cósmico que intrigou os astrônomos por bastante tempo. Vamos voltar lá para a década de 1950. Os radiotelescópios da época começaram a captar sinais de rádio super fortes, vindos de fontes até então desconhecidas no céu. O curioso é que quando apontavam os telescópios ópticos, aqueles que enxergam a luz visível, para esses mesmos locais, não encontravam nada de especial. Apenas uns pontinhos de luz bem fracos que pareciam estrelas comuns. Por causa dessa aparência que enganava, de parecer uma estrela, mas ser uma fonte de rádio, eles foram chamados de fonte de rádio quase estelar. E daí, para encurtar, veio o nome que usamos hoje, quasar. Certo, então já sabemos de onde veio o nome, mas a grande pergunta é o que exatamente é um quasar? Um quasar é, na sua essência, um tipo de núcleo galáctico ativo. Dá para imaginar como se fosse o coração superenergético, compacto e absurdamente brilhante de uma galáxia muito jovem, que ainda está a todo vapor. E para termos uma ideia da escala, um quasar é bem maior do que uma estrela, mas ao mesmo tempo é menor do que uma galáxia inteira. Ele fica ali, no meio termo. É uma estrutura intermediária, só que com uma quantidade de energia completamente desproporcional ao seu tamanho. Então, se ele é tão potente, de onde vem toda essa energia? Qual é o motor que alimenta essa verdadeira máquina cósmica? A resposta está em um dos objetos mais extremos que a física conhece. Funciona assim. Bem no centro de um quasar existe um buraco negro supermassivo. Estamos falando de algo com a massa de milhões ou até bilhões de sóis. A gravidade dele é tão imensa que puxa todo o gás e a poeira que estão por perto. Esse material forma um disco que fica girando ao redor do buraco negro, o chamado disco de acreção. Conforme essa matéria espirala para dentro, cada vez mais rápido, o atrito aquece tudo a temperaturas inimagináveis. E esse calor extremo gera um brilho intenso, liberando uma quantidade absurda de energia. E essa quantidade de energia é realmente colossal. Para se ter uma noção, um único quasar pode brilhar milhares de vezes mais do que a nossa galáxia inteira, a Via Láctea, com todas as suas centenas de bilhões de estrelas juntas. É um brilho que a nossa mente mal consegue processar. Mas os quasares não são só usinas de energia. Eles têm outra função incrível para a ciência. Funcionam como uma espécie de farol cósmico, que nos permite olhar diretamente para o passado distante do universo. Isso é possível por causa de um fenômeno chamado desvio para o vermelho, ou redshift. Como o universo está sempre se expandindo, a luz que sai de um objeto muito distante é esticada durante a sua longa viagem pelo espaço. E esse esticamento desloca a luz para o lado vermelho do espectro de cores. Acontece que os quasares têm um desvio para o vermelho altíssimo, o que comprova que eles estão a distâncias astronômicas de nós. A luz que vemos hoje viajou por bilhões de anos para chegar até aqui. Portanto, ao observar um quasar, estamos vendo uma foto do passado, uma relíquia do universo primitivo. A época em que eles eram mais comuns foi há cerca de 10 bilhões de anos. E isso nos leva a um paradoxo fascinante. Eles parecem apenas pontos de luz fracos em nossos telescópios. Mas o simples fato de conseguirmos enxergá-los, mesmo estando a bilhões de anos-luz de distância, significa que eles são, na verdade, os objetos mais luminosos que existem no universo. E para fechar com um exemplo concreto, o quasar que parece ser o mais brilhante visto aqui da Terra é o 3C273. Ele fica na direção da constelação de Virgem e, mesmo estando a mais de 2 bilhões de anos-luz de distância, continua sendo um farol brilhante, vindo lá do universo jovem.